Muito bem. Na sexta-feira a gente começou fazendo um levantamento da multidão solitária. Reisman, no seu livro Multidão Solitária, ele trabalhou em 1950 sobre o problema das mudanças da sociedade. Começou falando do tradicionalismo orientado, que é aquele grupo que tem uma raiz de tradição familiar, cultural, onde as pessoas estão mais juntas, conversam. Eu nasci numa cidadezinha no interior do Piauí, em que se gritava numa ponta da rua e escutava na outra, então era tudo muito próximo, mas tinha a reunião da fim da tarde, às portas, onde você conhecia todo mundo, sabia da história de toda a gente, e ali a gente se contactava, é a coisa rural e a sociedade de proximidade. E a igreja foi formada dentro desse contexto rural. A vida, inclusive, da eclesiologia do Novo Testamento é de uma realidade agrária e rural. Depois nós tivemos a mudança da sociedade industrial e temos uma personalidade voltada para a orientação interiorizada. São princípios, são influências. Eu vi uma frase de um pensador que diz assim: se existem influencers, é porque existem idiotas. Não é boa essa? É muito boa. Mas a gente cria muito, nós temos essa força de dentro, uma orientação é feita pela igreja, pela família, pela escola, isso é muito importante. E com o passar desse processo da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma sociedade líquida, né? O Zygmunt Bauman, ele fala sobre essa questão dessa sociedade sem fundamentos, e nós temos uma vida orientada pelo exterior. Nós compramos o carro por causa da exterioridade. Alguém disse que aqui em Londrina, cerca de 70% dos carros tops estão no leasing ou com débitos, e as pessoas compram para mostrar. É uma vida interna falida, mas a gente tem que botar para fora aquilo para dar uma sensação de que tem valor. Então, essas três características, né? E a nossa sociedade atual é uma sociedade muito solitária. Pessoas estão juntas, mas estão desconectadas. Eu procurei sentar em mesas diferentes com pessoas assim, né, durante esse tempo, ouvindo ali, e o que eu ouvi foi: por que a gente não fica mais tempo aqui? Por que a gente não fica mais? Eu me lembrei dos apóstolos, quando Jesus teve aquela manifestação da glória do Pai. Vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui nesse ambiente tão... Jesus disse: não, lá embaixo tem o que fazer. A gente tem que ir para o mundo para dar a demonstração da visão celestial. Então, mas há uma solidão, e falamos um pouco sobre a solidão do casal, né? Vimos porque a solidão dentro do casamento, mesmo quando Deus desejou que o ser humano não estivesse só, que é o tema do nosso
nosso encontro aqui. Eu falei sobre 8 problemas, a falta de comunicação profunda. Ontem, conversando com minha esposa, nós vimos como nós temos carências na comunicação. A gente tem uma comunicação muito periférica, muito de clichês, muito fraca. As expectativas não correspondidas, a idealização é um problema muito sério. Apolo é lindo, Apolo é maravilhoso, Apolo não tem defeito, mas eu vivo com Dionísio. O Dionísio é barrigudo, Dionísio é bêbado, Dionísio é um personagem que não está dentro do Apolo. E aí eu me frustro, e eu sofro com essa ideia da idealização e da realidade. As feridas emocionais e a falta de intimidade. Temos feridas. Ontem eu estava falando para minha esposa das algumas feridas que eu fiz com ela no passado, e as minhas feridas da minha infância, que eu não esqueço, ou mesmo que tenha esquecido, não levado em conta, os fantasmas ainda aparecem. Então nós temos na nossa personalidade certas feridas que precisam de cura. E eu ontem, quando estava aqui, alguém lendo aquele texto de Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu tive uma aplicação na minha alma, porque nós somos curados pela palavra, e enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os curou, e os livrou de tudo que lhes era mortal. Nós temos o remédio de Deus, que é Cristo Jesus. Depois falamos sobre a falta de tempo de qualidade. Tempo que às vezes a gente tem, até pode ser um tempo maior, mas não é tempo de qualidade. Até o Márcio contou um pouquinho ali, no momento em que ele senta para ouvir, para ficar na cozinha, que ele não fazia isso, né? Ele sentava e ia ver a televisão, ia ver qualquer outra coisa. Agora ele senta e acabou um pouco a discussão, porque ela está fazendo alguma coisa e ele veio do trabalho, mas ele fica com ela, e isso mudou o aspecto. Quer dizer, esse tempo de qualidade, que não precisa ser um dia todo, pode ser algum tempo, algumas horas ou até minutos, mas que sejam presentes. Eu tenho que trabalhar isso. O desalinhamento espiritual. Um está andando para um lado, o outro está andando para o outro. Nós precisamos sentar e nos alinhar pelo... Eu estou me batendo, eu não tenho conhecimento matemático nem de geometria, mas eu estou me debatendo por que 2 linhas paralelas, quando tem uma que cruza, não de modo... que as 2 linhas paralelas, aqui tem 2 linhas paralelas, com essa trava reta aqui, o ângulo que está aqui, se ela saísse aqui, o ângulo que está aqui, o ângulo que está lá, são iguais. Quando os ângulos são iguais, elas nunca se encontram. Mas se os ângulos forem diferentes, um maior e o outro menor, diz o Euclides que ela vai se encontrar no infinito. Não é assim, matemática? E eu estou querendo mexer isso no ponto de vista. A gente não precisa ser igual. Nós precisamos, cada um de nós, ser diferente naquilo que Deus fez, para que nós nos encontremos no infinito, na unidade. É um negócio que ainda estou por conhecer melhor, mas o crescimento e as mudanças pessoais. Um cresce, o outro fica estagnado. Então, o que está crescendo precisa dizer, vamos embora junto. Eu citei o caso do Napoleão Bonaparte dizendo para os seus generais que estavam tendo problemas com as esposas. O problema é que vocês casaram quando eram sargentos. Vocês evoluíram, passaram para capitães, para tenentes, capitães, majores, coronéis, hoje vocês são generais, e suas mulheres continuam sargentos.
Elas não evoluíram. E aí perde a conexão. E vimos também a questão das psicológicas e emocionais. Às vezes a pessoa está doente e precisa de tratamento, precisa de cuidado. A gente vai ficando velho, vai esquecendo. E tem que trabalhar. O ano que vem eu estou com um projeto, completar 80 anos, eu vou estudar 2 línguas. Inglês e francês. Francês eu vou estudar com minha mulher. Ela é boa professora de francês, está meio esquecida. E ela está meio esquecida porque ela deixou só para dizer para vocês que eu estava lá em Montreal, e nós fomos fazendo como é que chama? O check-in no hotel, e aí vai lá a mulher falar francês. A moça disse assim, perguntou para ela, você é parisiense? Eu fiquei orgulhoso. O francês dela é lindo. E eu quero aprender francês. Eu estudei francês no ginásio e nunca mais... Então vamos mudar. A mente precisa de estímulos. E também um projeto de decorar uns livros da Bíblia. Quero decorar... Vou começar com um livro bem grande. O livro de Obadias. Mas diz que piano a piano se vai lontando, né? Então, e por final, a falta de propósito comum. Esses foram os 8 princípios que a gente olhou, as 8 características. Vamos conversar um pouquinho sobre... Deus criou o homem com uma identidade coletiva. Nós temos 3 palavras do hebraico, ali no Gênesis, para homem. E a primeira palavra é Adam. E Adam é plural, é coletividade. É uma ideia coletiva, Adam. Depois nós temos Zakar e temos Ish. Ish é individualidade. Zakar é mais a ideia de marido, uma ideia de companheiro. Agora, a primeira palavra que nós abrimos aí a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 26, a primeira palavra que aparece para façamos, né? Gênesis 1, 26 também, disse Deus. Aqui nós teríamos que gastar um tempo para essa palavra, Deus. Nós temos algumas palavras para Deus. A primeira que aparece na Bíblia é Elohim, que é uma ideia plural. É uma ideia de coletividade. Alguns até admitem que aqui nessa palavra já esteja as primeiras pegadas da Trindade. Porque Elohim é uma palavra que dá uma ideia de coletividade. E tanto é que o verbo está no plural. Disse Elohim. Em português a gente nem poderia dizer assim, disse Deus façamos. Tinha que dizer, disse Deus faço. Não é? Se fosse a forma correta da língua portuguesa. Mas o sentido é, e disse Deus, Elohim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa palavra homem aqui é Adam. E Adam é uma ideia de humanidade, não uma ideia singular. É uma ideia de coletividade. E ontem o Mário disse que, né, Deus tirou a mulher da costela. Mas não foi só da costela, não, da carne, porque ele disse, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Então,
Deus criou o ser humano com uma identidade coletiva. Isso significa que não é esse homem isolado, solitário, ele não tem o propósito de Deus. A primeira dificuldade na história do casamento foi antes do pecado. A primeira dificuldade não veio depois do pecado. Veio a falta de alinhamento que aconteceu entre o homem e a mulher. Porque Deus deu uma ordem para Adão, e essa ordem chega em Eva truncada. Ela não está com as palavras corretas. Deus não disse que é para não tocar na árvore. Deus disse, não comerás dela. E a mulher, quando disse, não comereis dela, e nem nela tocareis, esse não tocareis é por conta dela. Deus não disse que não era para comer, nem tocar na árvore que estava no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Deus disse que não era para comer na árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ali por perto, mas não estava no meio. É muito importante nós vermos o que diz a Bíblia. Não comereis da árvore, não comerás. Não é não comereis, é não comerás. Ele falou com Adão. Então, faltou afinação, faltou alinhamento. Deus havia dado uma ordem ao homem. Então, antes do pecado, houve um desacordo. E tudo indica que Eva estava só quando veio o tentador. Ele não estava ali por perto. Teve uma tentação, tudo indica que ele estivesse cuidando de dar nomes ainda, ou arrumar algumas coisas nos animais, e a tentação chegou. E essa é a primeira crise. O que essa crise causou? Ela, nos versículos 7 a 12 de Gênesis, vamos dar uma lida nele rapidinho. Vamos ser o mais rápidos possíveis. Eu peço que aqueles que já passaram pelo Mobral e que têm um café da manhã bem forte hoje, cada um leia um versículo, não deixa só um lendo. Um pode ler um versículo, o outro lê outro versículo, você para um pouquinho. Então, a partir do versículo 7, 3, 7. 3, 7. A tentação veio logo no início do 3, a queda vem ali no 6, agora a partir do 7, nós temos os efeitos da queda. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por favor, que olhos que abriram? Porque lá no versículo 6, diz, vendo a mulher, que a árvore era boa para comer. Como é que pode ter visto sem ter aberto os olhos? Sem estar os olhos abertos? Que olhos foram estes que foram abertos? Você presta atenção que o verso 6 diz, vendo a mulher que a árvore era agradável, para dar entendimento, tomou e comeu. E que árvore era essa? Qual foi o fruto que ela tomou? Foi coco. Tomou e comeu. Isso é só para quebrar a cabeça. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou e comeu. E deu ao marido. E o paspalho comeu.
porque ele que recebeu a ordem. Em seguida, diz assim, abriram-se os olhos de ambos. E aí, o que fizeram? Não, o que eles fizeram? Por que eles cozeram folhas de figueira? Se eles estavam nus o tempo todo. Desde Gênesis 2:25 que nós temos que eles estavam nus. Que abertura de olhos foi esta? É quando nós passamos a nos perceber na nossa inadequação egoística ou ególatra. Nós somos adoradores de nós mesmos. E ali, eles que tentaram fazer a sua tangueta. Verso agora 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora nós começamos a ter os problemas. Esconderijo, medo, vergonha. Nós vamos começar a ver os problemas. A inadequação. Nós somos seres inadequados. Ouvindo a voz do Senhor. A grande dificuldade que nós temos é de ouvir a voz do Senhor e escutar ou ouvir. Por isso que a Bíblia repete algumas vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Aí vamos em frente. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Que tipo de pergunta é esta? Retórica? Essa pergunta para Deus não tem sentido nenhum. Um ser onisciente, mas tem todo sentido para nós. Onde é que você entrou? Em que buraco você entrou? Onde é que você está? Qual foi essa coisa que você fez? Verso 9, 10. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi tua voz e percebi que eu estava nu. Você não estava nu desde o começo? Você até, quando viu a maravilha da mulher, abriu a boca no poema concreto mais lindo que existe. Uau! Osso dos meus ossos e carne da minha carne. O Mário disse, eu não sei que nome feio foi esse que foi botado de varoa. Varão é de viris, macho. Do latim, viris, o varão, aquele que tem a vara. E a varoa, aquela que recebe a vara. Olha só. E não existe nenhuma pornografia aqui. Existe um encaixe. Existe uma relação perfeita que o Deus toda sabedoria preparou. Que esse poema é de que caiu o queixo. Adão ficou maravilhado. Mas agora ele se percebe nu, gera o primeiro sentimento de fuga, medo e vergonha. Me escondi. Nós somos uma raça fugitiva e que se esconde. Gente, enquanto nós não tivermos os holofotes do Espírito Santo sobre nós para sairmos das sombras,
nossas vidas vão ser vidas completamente falsas. Porque é na tua luz que nós somos iluminados, que nós veremos a luz. Perguntou-lhe, pois, 11. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí Deus já vai fazer um trabalho de detetive. Não para Deus, mas para nós, para Adão. Quem te fez saber que estavas nu? Agora veja a resposta do cara. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Você sabe, Deus, ela era o meu ídolo. O Senhor me deu uma ordem, mas ela foi maior do que o Senhor. Ela tinha uma palavra muito mais importante. Eu passei a adorá-la. Porque a única diferença que nós temos entre a mulher, o homem entre a mulher, é que ele urina de pé. E o resto não tem diferença nenhuma. Agora vocês ficaram a pensar. Mas começa a adorar. Começa a dar valor à mulher mais do que a Deus. E a mulher vai dar valor mais ao marido do que a Deus. E aí o quiprocó. Aí nós temos a mulher. Vamos ler o 13 também. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Pronto. Há um livro de Harvey Cox, que tem um título, que é A Serpente Não Decida por Nós. Opa! Eu tive o privilégio de ouvir a palestra dele lá no Rio de Janeiro, em 1967. Que a serpente não decida por nós. E a história do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse é a história da ceva, do engordar da serpente. Ela sai do Éden como serpente e chega no Apocalipse como dragão. E todos os capítulos da Bíblia, do 3 de Gênesis ao 20 de Apocalipse, nós temos o rastro da serpente na história da humanidade. Ela entrou no capítulo 3 e ela vai sair no capítulo 20. E a partir do capítulo 21, nós temos o casamento eterno. Propósito de Deus sempre foi casamento. Primeiro eu quero botar um homem que case com uma mulher que eu fiz, mas não deu certo. Eu vou fazer um casamento com meu filho, com uma noiva que eu faço. Esse é a história de Deus. Deus não quer homem solitário, Deus quer homem comunitário e quer um homem de casamento permanente. Casamento é coisa séria. Nós estamos, então, vendo que vergonha e culpa fazem parte da nossa história caída. Culpa e acusação. Todo culpado acusa. Ele só vai dizer assim, meia máxima culpa, perdão, quando Cristo estiver nele. Não, fui eu, pisei na bola, desculpa. Mas se tiver culpa, vai tentar dizer assim, sabe por que eu comi? Porque o Senhor me deu uma mulher. E essa mulher me
me deu, e se há alguma coisa que o homem quer, que a mulher dê. Se der, ele fica feliz. É comida ou é outra coisa? Se eu tivesse um retrato, se pudesse retratar a cabeça de vocês, tá tudo pensando assim, é isso mesmo. Agora, como Jesus começa o seu ministério? Onde Jesus começa o seu ministério? Pois não é. Se a primeira crise foi num casamento, a primeira solução tem que ser no casamento. E nós precisamos olhar um pouquinho aqui essa questão do casamento, esse evento, não apenas manifesta o poder divino de Jesus, mas oferece os princípios profundos sobre como podemos construir, pela graça de Deus, um casamento saudável e abençoado. Assim como nas bodas de Caná, onde Jesus transformou a situação de possível vergonha e escassez daquele casamento em abundância e alegria, ele pretende, eu vou botar a palavra aqui, transformar e fortalecer os nossos casamentos. Então, primeira coisa, vamos dar uma lida em João capítulo 2, versos 1 e 2. Alguns admitem que este casamento fosse de uma parenta de Maria, alguém da família de Maria, alguém que fosse conhecido próximo. Como é que diz aí o versículo 1 e 2 de João 2? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Aqui nós temos esse 3 dias depois, a sequência dos dias do início do ministério de Jesus, quando João Batista diz: Esse Agnus Dei que tollat peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João disse isso, ali parece o primeiro dia, depois o segundo dia, até o quarto dia, aí quando diz 3 dias depois, houve um intervalo. E isso é muito interessante, porque é o intervalo entre a morte e a ressurreição. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali Maria, a mãe de Jesus. Olha, então, por causa dessa posição, alguns acreditam que fosse parenta ou bem conhecida, mas o versículo 2 diz: Jesus também foi convidado. Porque Jesus já tinha saído da casa de Maria. Ele já estava começando a andar em busca dos seus discípulos. E ele também foi convidado. E os seus discípulos também. Nesse momento, ele não tinha ainda todos os seus discípulos. Ele tinha alguns dos discípulos. E o que acontece? O primeiro ponto que observamos é que Jesus estava presente naquele casamento. Os noivos haviam convidado e sua presença trouxe a grande transformação. E a pergunta que eu faço: onde está Jesus no meu e no seu casamento? Foi só um casamento na igreja? Foi só um casamento no cartório? Ou foi um casamento com a presença de Jesus e ele está ali? Porque pode ser que o casamento seja um casamento na igreja, mas sem Jesus. Pode ou não pode?
Ah, mas eu casei na igreja, mas Jesus foi convidado? Para termos um casamento saudável, o primeiro passo é que Jesus esteja presente neste casamento e controle todos os movimentos e relacionamentos. Isso significa reconhecer a necessidade da presença dele dia a dia. É buscar juntos, o casal, a real direção divina e pedir que Jesus seja o guia em cada decisão e em cada desafio. Eu posso fazer isso, Jesus? Eu gosto de Davi, quando ele tinha que fazer alguma guerra, ele sempre consultava o Senhor. Posso? Como é que é? Devo ir? Posso ir, Senhor? O Senhor às vezes diz, pode. E o Senhor lutava por ele, até com o vento. Ou quando o Senhor dizia, não! Essa figura faz parte da nossa vida. Podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Eu tenho errado, muitas vezes. E tenho sofrido as consequências. Não o abandono dele, mas as consequências das minhas escolhas. Não que ele vai me jogar fora, porque ele me susterá. Nós cantamos aqui, e ele vai suster. É sempre bom a gente perguntar, Senhor, eu não posso andar sem ti. Eu preciso de ti aqui nesse meu casamento. O Senhor tem que ser a base da minha união. Eu tenho certeza que se não fosse o Senhor, meu casamento tinha se desfeito há 40 e tantos anos atrás. Porque eu disse para minha mulher que não era porque eu era pastor que eu tinha que viver com ela. Eu só queria viver com ela e quero viver com ela por causa de Jesus. Outra coisa que chama atenção a gente aqui é nos versos 3 a 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Por favor, gente, olha bem aqui. Durante a festa houve um problema. O que houve? Qual foi o problema? O vinho acabou. E o que é vinho numa festa? É um símbolo da alegria. Né, Tiago? Símbolo da alegria. Uma coisa muito interessante é que as mulheres têm essa capacidade de perceber. A festa naquele tempo, ela demorava, não é com essa festinha michuruca de hoje, que começa às 5 horas da tarde, meia-noite ou de madrugada acaba. Era 7 dias. É um festaço. O casamento era tão sério para eles que eles festejavam. Os noivos saíam de casa em casa e naquele lugarejo e o pessoal dava os presentes. Até hoje o judeu faz isso. Você sabe como é que o judeu faz? Primeiro, na festa da família, do casamento, não são os pais que pagam a festa. São os amigos. Cada um traz um shekel, uma importância, e dá para fazer a festa. Eu acho essa ideia ótima. Judeu faz isso, judeu é judeu. Ajuda eu. Mas Maria percebeu a situação e para onde ela foi? Desde que ele começou a crescer, e ele foi lá no templo com 12 anos, que ela guardava no seu coração tudo aquilo que ela estava vendo. E ela disse, agora pode ser a hora.
E ela procura ele, confiando que ele poderia fazer alguma coisa. Até agora, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Pelo menos a Bíblia não registra. Ele fora tão somente... Alguns estudiosos modernos diziam que não era carpinteiro, era pedreiro. Porque naquela época não havia muita madeira para fazer carpintaria, seria pedreiro. Mas eu fico ainda com a velha interpretação de ser um carpinteiro. E ele até dá um empurrãozinho nela. Ele diz assim, não é deselegante o que ele disse, ele disse assim, mulher, você ainda não percebeu que não chegou a minha hora? O que é minha hora? O que ele quis dizer com a minha hora? 7 vezes no Evangelho de João, ele fala isso. Não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Não o prenderam porque ainda não chegou a sua hora. 7 vezes. Mas houve um momento em que ele curvou a sua cabeça e disse, Pai, é chegada a minha hora. Que hora é essa? É aquela hora mais preciosa que o universo já conheceu. Mais do que a criação, haja luz e haja firmamento e separe a terra de água. Mais do que tudo isto, foi ele pendurado na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde. Que era a hora onde ele ia desfazer tudo o que foi feito lá no Éden. Esta é a hora. Mas ele não se furtou em resolver o problema daquele casamento. E Maria ainda diz assim, vocês que estão servindo aqui, façam o que ele disser para vocês. Olha, é aqui que está o mapa da mina. O que ele disser. Maria confiou que Jesus resolveria a situação e os servos obedeceram às suas instruções, mesmo que parecessem incomuns. Eles estavam precisando de vinho e Jesus manda encher as talhas de água. Da mesma forma, num casamento saudável, precisamos confiar na direção de Jesus e obedecer à sua palavra. Isso inclui seguir os princípios que ele nos deixou. O respeito mútuo, o perdão, a paciência e o amor incondicional. Mas ele não pode, eu não posso. Houve uma grande traição. Sim. Mas tem alguém maior do que a traição que pode mudar isto. Eu sei que aqui no meu auditório já passaram algumas pessoas que tiveram grandes dores na alma. Eu conheço as histórias e sei como Deus fez. Porque Ele é poderoso. Eu tenho um Deus que não se refuga de tratar a dor do coração do pecado. É quando nós obedecemos a palavra que nós encontramos paz, direção e cura nos nossos relacionamentos. Estamos nós dispostos a fazer tudo o que Jesus nos disser para termos um casamento abençoado? Olha que perguntinha. O senhor não sabe o tamanho do que ele fez comigo? Estou perguntando se você está disposto a perdoar. Se ele mandar você perdoar.
Será que nós estamos prontos para confiar em suas instruções, mesmo quando pareçam desafiadoras? Você sabe que uma das pessoas que me faz tirar o chapéu são os serventes nessa coisa aqui. Vamos ver os versículos 6 a 8. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Me conta uma história. Quantas eram as talhas? 6. Eram talhas de quê? Pedra. E como é que essas talhas estavam? Vazias, porque mandou encher. Talhas de pedra 6. Que número é este? É o número do homem. Como é que é o coração do homem? De pedra. E como é que esse coração do homem de pedra está? Sem Deus, ele está vazio. E o que Jesus manda fazer? Encher de água. O que é água? A palavra. E depois o que ele manda fazer? Tire a água. Tirai-a. Ele não mandou tirar vinho, mas eles estavam precisando de vinho. Ele diz: tirai-a. Está no grego. E eles tiraram. E agora é que eu vou ficar. Eles puseram água, eles tiraram água e foram com a jarra d'água para o mestre cerimônia. Foi nesse caminhar aquela série The Chosen, Jesus mete a mão na água. Aquilo ali é só para poder ficar impressionado. Porque aconteceu pelo poder da palavra de Jesus. Ele não precisou meter a mão em nada, não. Mandou: põe a água, tira a água e leve para o cara. Agora, se eu tenho um chefe que está precisando de vinho, eu pego água e levo água, esse chefe, se for chefe mesmo, vai me mandar para a rua. E eu tiro o chapéu para esses caras. E eles foram, trouxeram a água. Como é que diz aí o verso? Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que acontece com a presença de Jesus? O melhor não é o prólogo, é o epílogo. O melhor não é o começo, é o fim. Quando ele entra na história, ele há uma transformação. Eu considero aqui a primeira metáfora bíblica do novo nascimento. A transformação da água em vinho. Como é que Jesus veio transformar facínora, latrocida, em santo? Como foi que ele fez para fazer isso? Ele foi levantado da terra, lá na cruz. E quando ele foi levantado lá na cruz, ele atraiu a si todos aqueles que o Pai deu a ele. E quando ele morreu, quem é que estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Eu quem? Eu que criei. Eu estava lá. Mas eu não estava... Não é questão física, não é? Assim como em Adão todos pecaram, em Cristo ele atraiu
todos os que o Pai deu a ele. Porque ninguém pode vir ao Pai, vir a Cristo, se o Pai não trouxer. Eu sei que eu estava naquele pacote. E é uma transformação de filho do diabo em filho de Deus. Todos nós nascemos nesse planeta caído como filhos espirituais do diabo, desobedientes, rebeldes, egoístas, caóticos, com culpa, com vergonha, com medo, e nós precisamos ser trocados, cambiados. Não fique só em teologia que eu já sei de có e salteado, que eu sei que tem muita gente que sabe isso aqui de có e salteado. Até me surpreendeu tão emotivamente ontem, conversando com o Tiago, nós estávamos conversando terça-feira lá no nosso grupo sobre essa questão da nossa união com Cristo, e o Tiago disse assim, eu creio nisso, eu sei disso, mas naquele momento eu tive um insight que aquilo era comigo. Não foi isso? É vida. Uma realidade. Esse é o grande milagre. Mas lembre-se que isso aqui foi um processo. Assim como o milagre do vinho foi um processo e a construção de um casamento saudável também é um processo de transformação. Não é uma varinha de condão, pum! Não. Muitas vezes os casais esperam que tudo mude de forma instantânea, mas Deus trabalha em etapas. Ele vai fazendo. Ele molda o casal ao longo do tempo, através dos desafios e dos momentos de crescimento. Nós precisamos ser pacientes, tanto conosco, quanto com o cônjuge, entendendo que Deus está constantemente nos transformando e nos aperfeiçoando. Há um processo. Eu tenho uma historinha que eu vou ler aqui. Eu gosto de história, né? Essa é uma bela história que tem sido útil para pregadores sobre casais. Numa região remota, um rapaz e uma moça se aproximaram, foram atraídos e acabaram se casando. Vou falar aqui, Bruno, as 3 palavras da Veritas, do Logos, né? Bom, belo, verdadeiro. Essas são 3 palavras da educação clássica. Eu uso um pouquinho aqui no casamento, belo, bom e verdadeiro. O belo atrai, o bom mantém, e o verdadeiro liberta. O belo tem essa força atrativa. Mas o belo acaba. A beleza acaba, o belo não. Belo, bom e verdade são absolutos. São absolutos. Bondade, beleza, bondade. E verossemelhança, eles são, cada lugar tem. Por exemplo, a beleza africana é diferente da beleza oriental, da beleza nórdica, da beleza brasileira. Mas o belo africano, o belo japonês, o belo brasileiro, tudo é belo. O belo é belo. O belo atrai. Mas a bondade mantém. O bom mantém. O bom segura. E a verdade liberta. Isso dá sentido. Não tira o medo. Então, aqui no nosso caso, o nosso moço, eles se foram atraídos. Eu tenho outra história do belo mais para frente.
e viveram felizes por um longo tempo, até os problemas chegarem. Começaram a ver os erros uns do outro em pequenas coisas. Ele a acusava de gastar muito no mercado. Ela o acusava de estar sempre atrasado. Não se passava um dia sem discussões sobre dinheiro, trabalho doméstico, sobre os amigos, sobre futebol, sobre shopping. Às vezes ficavam tão bravos que gritavam, berravam, impropérios, e iam para a cama em X. Você sabe como é ir para a cama em X? Um de costa para o outro. Não falavam, o que piorava as coisas. Depois de alguns meses, ela achou que não aguentava mais aquilo e procurou um juiz velho e sábio para pedir o divórcio. Por quê? Perguntou ele. Há menos de um ano vocês se casaram. Você não ama mais o seu marido? Sim, eu o amo, mas as coisas não vão nada bem. Como assim? Nós brigamos muito. Ele faz coisas que me irritam. Ele deixa roupas espalhadas pela casa toda. O tênis jogado. Corta as unhas do pé na sala e deixa pelo chão. Chega tarde em casa, acende a luz do quarto. Sempre que eu quero fazer alguma coisa, ele quer fazer outra. Não conseguimos viver juntos. Entendo, diz o velho juiz. Talvez eu possa ajudar. Eu conheço um remédio mágico que vai fazer vocês se darem muito melhor. Se eu lhe der esse remédio, você vai parar de pensar em divórcio? Ué, se funcionar, sim. E qual é o remédio? Me dê, então. Calma, diz o juiz. Para fazer o remédio, precisa de um fio da cauda de um grande leão que vive perto do rio. Tem que trazer esse fio para mim. E eu vou fazer o remédio. Mas como eu vou conseguir isso? Aquele leão é selvagem e ele vai me matar. Nisso eu não posso te ajudar. Entendo muito de remédio, mas não entendo nada de leão. Você tem que descobrir um jeito, um meio de trazer o fio do rabo do leão. A jovem esposa refletiu longamente e ela amava muito o marido e o remédio ia salvar seu casamento. Então ela resolveu buscar o pelo do rabo do leão. Na manhã seguinte ela foi até o rio e se escondeu atrás de uma pedra. Pouco depois o leão veio beber. Quando viu as patas enormes, ela ficou tremendo de medo. O leão abriu a bocarra, mostrando os dentes afiados, e ela quase desmaiou. Então o leão deu um rugido e ela saiu correndo para casa. Mas na manhã seguinte ela voltou ao rio, trazendo um pedaço de carne fresca. Deixou a carne no capim da margem.
uns 200 metros do leão e ficou escondida atrás da pedra enquanto ele comia. No dia seguinte, ela voltou e pôs um pedaço de carne a 100 metros do leão. No outro dia, pôs um pedaço de carne a 50 metros do leão. E não se esqueceu e não se escondeu enquanto ele comia. Assim, a cada dia chegava mais perto. Até que um dia chegou tão perto que pôde dar-lhe a carne na boca. No outro dia, o leão veio comer em sua mão. Tremia ao ver os dentes enormes rasgando a carne, mas tinha mais amor ao marido do que medo do leão. Muito lentamente ela baixou e acariciou o leão e arrancou um fiozinho do pelo da cauda da fera. Voltou correndo ao juiz. Olhe, olhe, doutor, grita ela, eu trouxe o pelo do leão. O velho pegou o fio e examinou atentamente. Foi muita coragem sua, minha filha. É preciso de muita paciência, não? Ah, sim, disse ela. Agora me dê o remédio para salvar meu casamento. O velho juiz disse, você já tomou o remédio. Como assim? Perguntou ele. O senhor me prometeu o remédio. Arrisquei a minha vida por isso. Calma, moça. Paciência. Não me peça por ter paciência. Eu quero o remédio que você me prometeu. Não estou te pedindo para ter paciência. Estou dizendo que o remédio para o seu casamento é a paciência. Você teve paciência para buscar o pelo do rabo do leão. A mesma paciência que você teve para conseguir pegar o pelo da cauda daquele leão selvagem. É a mesma paciência que vocês vão ter para curar as feridas da sua alma. Pá! Bom, não? Esse juiz, eu queria conhecer ele. Estamos dispostos a ter paciência e permitir que Deus trabalhe em nosso casamento dia após dia? Podemos confiar que Ele está agindo mesmo quando as mudanças não são tão visíveis? Permita que Jesus transforme o ordinário em extraordinário. Vamos ler os versículos 9 a 10 de João capítulo 2. Já lemos ali, mas eu quero repetir. 9 e 10. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Você viu que os serventes tiraram foi água? Eles puseram água, tiraram água. Mas no caminho houve a transformação. A transformação não aconteceu, pá! Porque a transformação precisa de 2 ingredientes. A palavra de Jesus, ou a palavra de Deus, e a fé. Por isso que eu disse que aqui quem exerceu fé foram os serventes. Eles fizeram e foi transformado. Jesus pegou algo comum como a água e transformou em algo extraordinário como o vinho. A água se toma só.
vinho se toma acompanhado. A França é uma das maiores produtoras de vinho do mundo. Até antes da pandemia, os franceses, per capita, tomavam 126 garrafas por ano. Per capita. Até a pandemia. Hoje, os franceses bebem 40 garrafas por ano. O que aconteceu? Falta de companhia. O mundo conectado nas redes sociais se desconecta das pessoas. Macron está pagando, já pagou, para os vinicultores destruírem 1/3 dos vinhedos da França. E o ano passado, 70% do vinho foi transformado em álcool gel. Pode ler, pode ir lá para os... Por quê? Porque esse bicho tem trazido solidão, isolamento. Vinho não se toma sozinho. Só os ébrios tomam vinho sozinho. Só os viciados. Vinho se toma com companhia. Jesus transformou água em vinho, porque isso era uma metáfora. Falta de companhia. Nós precisamos de um milagre de Jesus em nossas vidas e em nossos casamentos. Da mesma forma, Ele pode pegar um casamento comum, como o meu, com suas dificuldades e limitações, crises, e transformá-lo em algo belo e inspirador. Pode ou não? Pode pegar o seu? Você está disposto a obedecer a palavra dele de encher as talhas? E tirar a água quando não tiver nenhuma evidência de que houve qualquer milagre e caminhar? Outra coisa aqui, no versículo 11, que eu queria chamar a atenção antes da gente terminar aqui, versículo 11, o que diz? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse versículo é tão bonitinho, né? Ele compartilha a alegria e o testemunho do milagre. A transformação da água em vinho foi o primeiro sinal de Jesus e os seus discípulos creram nele ao verem este milagre. A presença e o poder de Jesus naquele casamento deixaram uma marca de alegria e fé. Um casamento saudável é um testemunho vivo da presença de Cristo, de Jesus Cristo, pela sua graça. Quando deixamos Jesus agir em nosso relacionamento, nosso casamento se torna um reflexo do amor e da bondade, trazendo alegria, não apenas para o casal, mas para todo mundo que está por perto. Tem uma frasezinha que J. Blanchard cita, que é: a melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles.
A melhor coisa que uma mãe pode fazer para os seus filhos é amar o pai deles. Uma frasezinha boba, mas ela é top. Assim como Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, ele pode transformar os nossos casamentos rotineiros e até monótonos em momento de celebração. Ele quer que os nossos relacionamentos sejam caracterizados pela sua presença, pela confiança em suas instruções, pela paciência no processo de crescimento, pela transformação do ordinário em extraordinário e pelo testemunho da alegria e amor que isto vai trazer para os filhos, para os netos, para a família e para os vizinhos. A casa, dizia Moody, a casa em que Jesus está presente, os vizinhos vão perceber. Essas frasezinhas são boas. Então, tem uma história dos 100 dias que eu gosto muito. Eu vou dar o nome aqui do personagem, porque ele é um personagem histórico, mas para não dar nenhuma... Eu chamo ele de Miguel. Era um jovem empresário bem-sucedido, casado com Helena, também um nome fictício, uma mulher bela, que sempre o acompanhava. O Miguel, ele era um handsome e elegante, figuraça, muito rico, poderoso, jovem lindo. E a Helena, era de tirar o chapéu. Aquela moça mais linda do mundo. Mas casaram-se e ele tinha um orgulho da Helena. Ele levava para as festas, ela toda bem vestida. E aí começou, teve o primeiro filho, teve o segundo, ela foi engordando um pouco, corre, teve o terceiro, foi ficando meio desleixada, ganhou peso demais, e o Miguel começou: Helena, você está gorda, você era tão bonita, você está desleixada, Helena. O quinto filho... Oh. E foi ali, e ele começou a sentir distância, desconexão, e ele ficava irritado. Os comentários dos amigos: puxa, a Helena ficou gorda, né? E irritava. E o Miguel estava muito acabrunhado e ele disse: eu vou me separar. Mas eu não quero me separar de qualquer jeito. Eu quero uma vingança. Eu quero que ela sofra. Porque eu tenho sofrido com ela e eu quero que ela sofra. E ele procurou um psiquiatra. Contou a história. Disse: doutor, eu queria que o senhor me ajudasse a me separar da minha mulher. Mas eu queria que ela tivesse um sofrimento nessa separação. O psiquiatra pensou, depois de ouvir as queixas dele, e propôs uma ideia inusitada. Antes de você se separar, vamos fazer um tratamento e durante 100 dias você vai tratar a Helena como uma princesa. Você vai fazer tudo o que você puder para agradá-la,
E no 100º dia eu telefono para você. E você vai dizer para ela, fiz de tudo, mas eu não pude suportar esse seu descaso com você e comigo. Ele disse, boa ideia. Então ele começou, primeiro dia, levou café na cama e fizeram uma viagem para a Europa, deixaram as crianças com avós, com tios, e foram. E ele começa a tratar a Helena que nem uma rainha. E a Helena foi melhorando, e se arrumando um pouco mais, e cuidava da casa, e cuidava de tudo, mas ela foi se tornando mais elegante, e eles conversavam, batiam papos, tomavam café juntos, saíam. Helena, tocada pelo cuidado e atenção de Miguel, passou a ser mais gentil, e ele com ela. E os dois passaram a rir juntos e a compartilhar momentos de intimidade. Pouco a pouco, o clima do lar foi se transformando e tendo um lugar, um momento bom. No 100º dia, o dia da vingança, o psiquiatra ligou e disse para o Miguel, Miguel, hoje é o dia. E ele responde, dia de quê? É o dia de você acabar o casamento? Eu disse, está doido? Agora que nós estamos nos entendendo, você quer acabar meu casamento? Você ficou louco? Ele disse, era isso que eu queria. Essa história tola é verdadeira. Essa história ilustra que muitas vezes o amor pode ser renovado e redescoberto quando nós escolhemos tratar o outro com respeito, com carinho, com atenção e com o amor de Jesus Cristo. O amor, como Miguel aprendeu, cresceu quando ele cultivou com dedicação. E ao final, o que parecia ser um plano de vingança tornou-se a redenção do seu casamento. Você sabe por que é isso? Porque Jesus Cristo veio fazer assim. Ele veio tirar de nós esse coração egoísta, que só pensa na sua felicidade. E quando a coisa muda, a gente pode ter uma vida melhor. A primeira coisa que Deus colocou para Adão foi ser jardineiro. Cuidar de um jardim. E o casamento é como cuidar de um jardim. Cuidar os dois. Plantar juntos, mexer na terra, regar, cortar, arrumar. Que Deus nos faça homens jardineiros e mulheres auxiliadoras no jardim fechado. No jardim fechado. Isso eu estou me referindo ao livro de Cantares de Salomão. Onde você tem a sua intimidade. Nós hoje isso tem acontecido comigo, a gente vai para o quarto levando isso aqui.
ou levando tablet, ou com a cabeça cheia de coisa. Perdão, eu não posso sair. E aí me informaram que é para ir com, como é que é? Um pé. Sem tablet, sem celular, sem roupa, o pé no lustre e outro no chão. O outro já levantou e os homens com bicho de pé. Vocês não entenderam muito, mas a piada dele é boba mesmo. Essas duas histórias que nós contamos aqui, elas são muito interessantes. A do pelo do rabo do leão. Trabalha com a paciência. E a dos 100 dias trabalha com o amor. Se nós quisermos que o nosso casamento tenha significado, nós precisamos ter uma vida trocada. A água em vinho. O homem velho foi crucificado com Cristo. E a nova criatura veio pela ressurreição. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de transformação, de novo nascimento, de vida em Cristo, que faz com que o casamento tenha significado. Espero que o meu casamento, que já tem 52 anos de papel passado, e mais 8 anos de namoro, 6 anos de namoro, é porque é 58. 58. Ele seja renovado como a misericórdia, que a cada manhã se renova. Nunca é tarde para que nós mudemos nesse processo com o Senhor. Sabendo que vinho velho é sempre melhor. E ele está dizendo que hoje nós não precisamos nem do endereço do juiz, nem do psiquiatra, porque nós temos o Calvário fazendo toda a obra para a nossa redenção e para vivermos, de fato, não um cristianismo de teoria, mas um cristianismo prático, real, vivo. Glória ao Senhor. Sim. Enquanto o pastor Glênio contou a história do Miguel e da Helena, o Espírito me deu uma palavra que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. Eu vou apenas ler porque a palavra é dele mesmo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Não obstante vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Essa é a palavra do Senhor. E não terceirize aquilo que você tem que fazer para psiquiatra, nem para juiz. Seja o agente da história no seu casamento. Seja o lado do Ish ou da Ishá. Seja você o receptáculo onde mora Cristo. Onde Ele vai fazer isto. Maridos, ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja. E mulheres, essa palavra respeite é muito mais do que essa questão que nós temos, que é uma questão mais autoritária, mas é uma questão de admiração. Quando a admiração some do casamento, o casamento murcha. Nós precisamos aprender a nos estimar uns aos outros e a nos admirarmos. Somos falhos, não preciso olhar para o espelho. Será que existe alguém mais bonito, mais perfeito, mais isso do que eu? Porque eu sei que o espelho não vai dizer nada mais do que você é um falido, um fracassado. Mas Cristo Jesus lhe dá sentido.